Der Wille zur Macht. Esse é um conceito usado pelo filósofo Nietzsche, que tem como tradução vontade de poder. É algo como se fosse a principal força e motivação de crescimento do ser humano. Na minha opinião, algo ligado aos instintos de sobrevivência. É a força propulsora que te faz querer chegar no nível mais alto possível de vida. Vulgarmente, nós chamamos isso de Alpha Life. O homem que alcança posições dignas de um alfa se torna muito mais forte. Forte a ponto de ter que provar sua força, lutando com alguém ou contra algo. Mas o que ninguém fala é que essas lutas trazem muitos efeitos colaterais. E que hoje não é sinônimo de fraqueza querer viver uma vida sem a luta, sem o pódio, sem os holofotes, sem a admiração de alguém, sem a comprovação da própria força. Essa maneira de viver a vida nós vamos chamar de macho sigma, como se fosse um anti-herói do macho alfa. Para poder explicar o que seria macho sigma, preciso explicar o que é macho alfa. Tá? Aqui no YouTube, em canais masculinos, sejam eles que falam de mulheres ou simplesmente de estilo de vida, sempre se ouve falar no termo macho alfa, e sempre se vê adolescentes falando nesse termo, né? Quero me tornar um macho alfa. E pelas pessoas que estão falando, se parece então que o termo é uma bobagem, né? E parece que não tem credibilidade. Mas o termo macho alfa é um termo tirado da biologia, é um termo tirado do funcionamento do reino animal, né? Nos mamíferos sempre tem o macho alfa, o macho que se destaca perante aos outros machos, né? Se destaca instintivamente por seu porte físico e sua capacidade de gerar uma boa prole. Como os homens estão sempre escravos, e eu não vou nem falar escravo de mulheres, estão escravos sempre do seu instinto sexual. Muitos caras aí falam que o calcanhar de Aquiles dos homens são as mulheres, não são. É o próprio instinto sexual. Por isso que uns vão ter problemas com mulheres e outros vão ter problema com pornografia. Outros vão ter alguns problemas com autoestima. Sempre está relacionado a isso, o instinto de sobrevivência e reprodução. Então, existe um termo, né, na biologia para categorizar o macho, que é o líder do bando, como o macho alfa. Ele é chamado de macho alfa. As fêmeas se atraem por ele, né? Para fazer uma alusão a isso, os homens consideram o homem que atrai a maioria das mulheres como macho alfa. A gente vê que esse padrão se repete. Você pode comentar aí, é livre para comentar, dizendo que o alfa hoje em dia é o homem que tem o dinheiro, né? O homem que tem um cargo de liderança e ele automaticamente atrai as outras pessoas. Quando eu falo que atrair, eu não estou falando de homem conquistando mulher, eu estou falando de um magnetismo que faz com que se abra oportunidades na vida de um homem, na vida das pessoas, né? Ser o alfa, então, hoje significa não porte físico para atrair o sexo oposto, mas liderança. Alfa, até no sentido alfa e ômega, remete a líder, remete a ponta da pirâmide, remete a ser o chefe de uma empresa. Então, digamos que, simbolicamente, o CEO de uma empresa seria o alfa, o dono de uma loja é o alfa, em uma sala de aula o professor é o alfa. O que representa então ser o alfa nesse momento? Atração sexual? Não, representa simplesmente um cargo de liderança, e liderança está diretamente relacionada ao poder que essa pessoa tem sobre as outras, tá? Nada mais do que isso, o poder que uma pessoa tem sobre as outras. E misteriosamente nós somos atraídos pelo poder e sentimos prazer em ter poder. E o poder, ele não é algo por si mesmo, né? O poder, ele só é poder se ele é sobre alguém. Então precisamos dos outros para exercer o poder e os outros precisam de nós para exercer o poder deles, senão o poder dele é neutro. É igual a beleza. A beleza não é nada se ninguém pode ver a beleza da pessoa. Muitos homens nem percebem, mas passam a vida inteira em uma jornada para despertar o alfa que existe dentro dele. E isso independente dele conhecer ou não o termo macho alfa, de ele querer ou não atrair a atenção das pessoas, ou o desejo, libido e interesse de mulheres. O cara pode ter um relacionamento e querer buscar seu alfa, aumentar seu potencial de alfa. Talvez
sendo dono do próprio negócio, talvez buscando atribuir mais poder, mais autoridade, crescer na vida. Isso é uma busca de ser o alfa, né? O cara que quer subir em um grau, automaticamente você está deixando pessoas para trás, porque subir é sempre uma pirâmide. Se todas as pessoas sobem, significa que você está no mesmo lugar em relação a elas. Então subir é sempre se destacar sobre alguém. Isso é meio que uma busca instintiva e inconsciente de ser o alfa, despertar o alfa, o instinto alfa que existe dentro de cada um. Tanto que quando eu abri meu canal, o primeiro canal no YouTube, que se chamava Alpha Life, o nome já diz tudo, né? A busca de ter uma vida alfa, a busca de ser alfa em todos os sentidos, a busca de seguir o próximo passo, né? Posteriormente, esse canal se transformou em uma empresa e hoje tem todo um conceito em cima de se tornar o alfa, subir os degraus da sua vida, construindo a melhor vida possível. Agora vem uma questão: ser o alfa, será que realmente vai trazer a melhor vida possível? Será que vai ter plenitude? Será que ser alfa é sinônimo de ser feliz? É sinônimo de ser tranquilo? É óbvio que não, é muito óbvio que não. Por isso que eu não acredito em positividade, por isso que eu não acredito em psicologia positiva. O animal alfa, ele tem que lutar com outro alfa. Quando ele perde, quando ele está na posição de alfa, ele é um alvo. Vem outro animal e vai querer lutar, tirar o posto dele, porque ele também quer ser o alfa. Alfa é só um, o nome já diz, alfa. Então, todos querem a posição. Sem falar que a posição de alfa já traz consigo muito estresse, muito desgaste físico e mental. Isso agora não falando mais da selva, mas falando do mundo real, da vida real, da nossa vida real, onde ser alfa significa uma pessoa normal aprendendo a lidar com talvez fama, talvez poder, talvez muitas responsabilidades, um cargo alto numa empresa, ele é líder de uma equipe. Tudo isso traz um desgaste, que é poder, é reconhecimento, mas não é felicidade, não é plenitude, não é equilíbrio. A busca pelo alfa, esse sentimento de crescimento em todas as áreas, é o que Nietzsche chama de vontade de poder ou vontade de potência. É uma vontade instintiva dentro de você, totalmente alinhada aos seus instintos de sobrevivência e reprodução, que faz você querer crescer na vida, que faz você querer evoluir. Porque instintivamente e intuitivamente sabe que evolução é o mesmo que garantir a tua sobrevivência e a propagação dos teus genes, biologicamente falando. Então, no mundo atual, né, é lógico que alfa está ligado a, primeiro, poder, fama, dinheiro e influência. Acho que essas coisas definem ser alfa, né? Líder, liderança e todas as coisas as subcategorias de um líder. Só que às vezes, quando tu passa muito tempo sendo um líder, tu começa a se desgastar e começa a perceber que ser líder por si mesmo, é horrível. É bom o que a posição de liderança te causa, talvez uma admiração, um sentimento de capacidade, dinheiro, fama. E a maioria dessas coisas são baseadas em nada. Então por que não um homem não pode querer não ser alfa? E aí nasce então o termo macho sigma. Macho sigma, né? Para representar, como se fosse um arquétipo, o homem que não quer, que trabalha não para correr atrás da sua vontade de potência, mas o homem que trabalha para se afastar cada vez mais de ser um macho alfa, de não ter a responsabilidade de ser um líder. É lógico que ele não vai ser o que, entre aspas, as pessoas chamam de macho beta, que é o submisso. Ele não está em nenhuma das extremidades da pirâmide. Ele não está também nem no meio, está fora dela. Esse é o significado da palavra transcendência. O macho sigma é o cara que, arquetipicamente falando, seria o sábio. O cara que, muito provavelmente, já se tornou um macho alfa, já se tornou, falando em outra linguagem, líder de alguma coisa na vida, líder de uma equipe, muito bom no que ele faz, o melhor em alguma coisa, tem uma empresa, provavelmente, é dono do próprio negócio, já passou por uma carreira grande de evolução pessoal. E sabe que isso não foi o responsável pela felicidade, plenitude e equilíbrio da vida dele.
Assim, um meio para aprender, ele teve que conquistar tudo aquilo para saber que ele não precisava daquilo. Talvez, né, trouxe efeitos colaterais positivos, como conforto e dinheiro, possibilidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, fazer coisas e coisas positivas. É lógico que traz coisas positivas, mas como um efeito colateral e não como principal. Macho Sigma é o afastamento de tudo isso e saber que tu não precisa querer, almejar se tornar o alfa e que você não precisa necessariamente ser escravo da sua vontade de poder. E que não é um padrão de certo e errado querer ser o alfa. Se você quer, tá tudo bem. Se você não quer, tá tudo bem. Na minha opinião, acho que a única coisa que seria errado é se contentar em ser o macho beta, o submisso. Submisso a tudo. Trabalho, mulheres, carreira, dinheiro e suas próprias emoções. Eu percebo que existe uma cultura, né, na nossa geração do mundo pressionar a gente. É mais ou menos o que eu falei no último vídeo, né? Se você não viu, veja. Do mundo exigir demais da gente. A gente precisar usar dessa vontade de potência, dessa vontade de crescimento, se tornando o alfa, para poder sobreviver nesse mundo, para poder não ser o beta, o medo de se tornar o beta, o cara submisso, o cara extremamente preso. Mas existe essa cultura de que temos que dar o máximo de si e de que é bonito, é poético, é literal termos uma história de sucesso. Só que o que tem por trás da história de sucesso, não vou nem dizer que é o fracasso, é o estresse, é a parte chata, é a auto-escravização. Aí faz muito sentido buscar ser um macho sigma, ou pelo menos não buscar, mas se alinhar, transcender toda essa busca. Eu acho que só consegue ser um sigma depois de ter sido o alfa e ver que isso não é algo para a vida inteira. Ver que a plenitude ela tá lá fora e não dentro da corrida. É quando você sai dela. É quando tu percebe que, poxa, eu não preciso realmente disso. Eu não preciso de nada, aliás. Eu preciso é da tranquilidade. Eu preciso é do momento de prazer na vida, do momento de paz da vida. Claro, eu preciso da dor também, eu preciso do tédio, eu preciso dos momentos ruins. Mas uma vida sem prazer é uma vida morta. Não que macho sigma signifique uma vida buscando prazer, uma vida hedonista. Também não significa uma vida estoica, fugindo do prazer e tentando controlar ao máximo as suas emoções. O macho sigma é o cara que está de fora, que sente prazer em ficar de fora, que sente prazer em não se comparar com ninguém, em não saber das coisas do mundo. E o que importa realmente para ele é o conforto próprio, conforto da sua mulher, provavelmente, da sua família e dos seus amigos, das coisas que estão próximas. E o resto não faz muita diferença, porque ele nunca luta uma causa que não é dele. Talvez o alfa lute, porque o alfa precisa lutar para fazer o mundo ver a sua força. O macho sigma não, ele não precisa disso. Eu espero que tu tenha entendido esse vídeo, pode ter ficado um pouco confuso. Deixa o teu like aqui no vídeo, comenta se fez sentido, se entendeu e deixe qualquer dúvida aqui nos comentários.